Olá. Olha, osteoartrite no joelho é algo que pega muita gente, né? Causa dor crônica, limita bastante o dia a dia. Demais. E a recomendação principal que a gente ouve em todo lugar é exercício físico. Exato. Tá em todas as diretrizes. Mas assim, será que funciona mesmo? Qual a força dessa recomendação, na real? Boa pergunta. Para investigar isso, a gente tem aqui uma análise bem robusta. É uma revisão sistemática da Cochrane, atualizada agora em 2024. A Cochrane é referência, né? Sim. Eles juntaram dados de tipo 139 ensaios clínicos, mais de 12 mil participantes. É gente pra caramba. Nossa, bastante coisa. Então, nossa missão hoje é dar uma olhada detalhada no que essa montanha de informação realmente diz sobre a eficácia do exercício para quem vive com osteoartrite no joelho. Vamos, vamos examinar isso. Vamos lá. Essa revisão fez um belo pente fino, sabe? Compararam grupos que fizeram exercício com outros grupos, tipo o controle que recebeu placebo, ou gente que não fez nada, só o cuidado habitual. E compararam também com quem fez exercício junto com outras coisas, né? Tipo dieta. Isso também. Exercício como adição a outras intervenções. E assim, de forma geral, a primeira impressão é que sim, os resultados apontam para melhorias. Melhorias em que especificamente? Dor, função. Principalmente dor e função física. O interessante é que, em quase todas essas comparações, o exercício pareceu trazer alguma melhora logo depois que a intervenção acabou. E dá para quantificar essa melhora? Dá. Eles usaram uma escala de 0 a 100. Para dor, a melhora média ficou entre 8 e 13 pontos. E para função física, entre 9 e 12 pontos. 8 a 13 pontos em 100. Parece alguma coisa. Mas a minha dúvida é, isso é o suficiente para a pessoa sentir uma diferença real no cotidiano dela? Aí é que a coisa começa a ficar mais complexa. Essa é a grande questão. E qual o nível de certeza que a gente tem sobre esses números? Então, a certeza dessa evidência varia. Vai de baixa a moderada. E aqui tem um ponto bem importante que complica um pouco. Qual? A maioria dos estudos incluídos tinha risco de viés, principalmente porque os participantes sabiam se estavam fazendo exercício ou não. Não tinha como cegar eles nesse caso, né? Ah, claro. Não dá para fazer exercício sem saber que está fazendo exercício. Exato, e isso pode ter influenciado os resultados que eles reportaram, especialmente para algo subjetivo como a dor. A expectativa da pessoa pode pesar, sabe? Entendi. Se a pessoa sabe que está no grupo do tratamento bom, talvez ela já se sinta um pouco melhor só por causa disso. E como isso impacta aquela questão da diferença real que eu perguntei? Impacta diretamente. Isso nos leva para a discussão da tal significância clínica. Existe um conceito, o MID, Minimal Important Difference. A diferença mínima importante, né? O quanto precisa melhorar para valer a pena na prática. Isso. Para dor, seria algo em torno de 12 pontos naquela escala de 100. Para função, uns 13 pontos. O problema é que os resultados médios dos estudos, aqueles 8 a 13 para dor, 9 a 12 para função, Ficam ali, meio perto, meio em cima desse limiar mínimo. exatamente ficam numa zona cinzenta. Os intervalos de confiança, que mostram a margem de erro, indicam que a melhora pode ser clinicamente importante, mas também pode não ser. A gente não tem certeza absoluta. E a falta de cegamento contribui para essa incerteza sobre o tamanho real do benefício que a pessoa percebe no dia a dia? Com certeza, contribui muito, porque não dá para separar totalmente o efeito fisiológico do exercício do efeito da expectativa, do placebo. A todo mundo. E quando o exercício entra como um extra, junto com dieta, fisioterapia, muda alguma coisa? Olha, a lógica é parecida. Adicionar exercício a outras terapias também mostrou benefícios. Melhorou dor, função e até qualidade de vida, com um nível de certeza moderado. Mas Mas a mesma ressalva vale. A magnitude dessa melhora, o quão importante ela é clinicamente, continua incerta, pelos mesmos motivos. entendi. E tem algum lado negativo? Efeitos adversos? É um ponto importante. Em algumas comparações, sim, o grupo que fez exercício teve um pouquinho mais de eventos adversos. Mas geralmente eram coisas leves, sabe? Uma dor muscular a mais, algo passageiro. Nada grave na maioria das vezes. Ok. E sobre o tipo de exercício? Faz diferença fazer caminhada versus fortalecimento, por exemplo, ou a quantidade? Fazer mais sessões é comprovadamente melhor? Olha que curioso.
A análise não encontrou diferenças significativas nos efeitos entre os diferentes tipos de exercícios feitos em solo e em terra firme. Sério? Então, tanto faz caminhar ou fazer musculação em termos de resultado médio. Pelo que essa revisão mostrou, sim. Pelo menos não acharam uma diferença clara. E outra coisa, nem a quantidade total de sessões que eram prescritas pareceu ter uma relação direta, forte, com o tamanho da melhora na dor ou na função. Então não tem uma receita de bolo, tipo, faça X sessões de Y exercício para ter Z resultado. Cravar essa receita. Ok. Então, tentando juntar tudo, resumindo a ópera. O exercício, seja sozinho ou combinado com outras coisas, provavelmente traz sim benefícios a curto prazo. Melhora a dor, a função física e, talvez um pouco menos, a qualidade de vida para quem tem osteoartrite no joelho. Exatamente. Essa é a conclusão geral. Ajuda, sim. Porém, a principal mensagem aqui é a nuance, é o depende. O tamanho real desse benefício, a importância dele no dia a dia da pessoa, isso ainda é incerto. Por causa da qualidade dos estudos, principalmente a falta de cegamento, né? Principalmente por isso. Essa limitação metodológica dificulta muito a gente ter certeza sobre o quão grande é o efeito real do exercício isolado. Entendi. E isso nos leva a um pensamento final, talvez um pouco provocador. Manda. Considerando que o exercício continua sendo super recomendado, é acessível, tem baixo risco e sim, parece trazer algum benefício, mesmo que a gente não saiba o tamanho exato, talvez a questão central não devesse ser só se o exercício funciona ou não. A gente já viu que alguma coisa ele faz. Certo. Então qual seria a questão? Talvez a pergunta mais útil seja como a gente pode otimizar o exercício para cada pessoa. Como alinhar as expectativas do paciente sobre o alívio que ele pode esperar só do exercício. Faz sentido? Gerenciar o que esperar realisticamente. Exato. E principalmente pensar em como integrar melhor o exercício com outras estratégias de manejo da condição. Porque talvez ele sozinho não seja bala de prata, mas como parte de um plano maior. Aí sim ele pode fazer uma diferença mais significativa na vida de quem convive com a osteoartrite no joelho. Pois é pensar de forma mais integrada e realista, sabe?